Acompanhei muito de perto uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Bonnier, porque ele publicou uma foto do que seria uma prostituta com os braços num carro, o que seria negociando um programa, e botou a cara do Bonnier. O Bonnier processou o MBL e ganhou. Não ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de R$20 mil. E na época houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas, porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Pausa aqui. Então aquilo... Pausa aqui. Primeiro, assim, o Tramontina falar uma merda dessa... O Tramontina é assim, é inacreditável. Você não entender que o MBL é uma coisa e o presidente do MBL é outra, você assim, você é jornalista, Tramontina. Você é jornalista, meu irmão. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que o Bonnier, ele foi um pau no cu, inclusive com você. Tá? Tem um monte de vezes em que o Bonnier foi pau no cu com você. E é o seguinte, meu irmão. Jornalista que é vendido, a gente faz meme sim. Falou? É isso aí. Agora o lance é o seguinte. Se você processa uma instituição, não tem nada a ver a quantidade de dinheiro que tem o presidente dessa instituição. Mesmo porque o Renan nem era presidente do MBL na época. Né? Acho que ele nem é até hoje. Acho que o Renan já foi presidente do MBL alguma vez? Eu nem sei se ele é. Eu nem sei. Né? Não é isso que tem a ver. Quando você processa uma instituição, não é que o CPF do presidente naquela ocasião vai responder com os bens próprios. Isso não faz o menor sentido, Tramontina. Isso não faz o menor sentido. Né? O que você está falando só não faz sentido. Né? Isso é jornalista, cara. Você deveria saber o que você está falando. Né? Mas vai lá, vamos ver onde vai chegar isso aí. Aparentemente, era o método. Nós estamos falando de método há vários anos. Qual é o meu método? Nós vamos para o pau, a gente enfrenta, a gente cria situações constrangedoras ou agressivas, muitas vezes, para obter determinado resultado. Pausa aqui. Sim, sabe por quê, Tramontina? Porque parte da imprensa, uma parte gigantesca da imprensa, é uma imprensa vendida. Tá? O que é agressivo, Tramontina? Fala para mim. Você fazer uma manifestação pedindo liberdade de imprensa e a Folha dizer que a sua manifestação é 5 vezes menor pedindo intervenção militar, ou você fazer um meme falando que determinado jornalista está tendo uma opinião comprada? Hã? O que é mais agressivo? Você pegar um veículo de imprensa gigantesco e ridicularizar e mentir sobre um grupo que está surgindo contra o impeachment da Dilma, ou você pegar e falar assim, não, meu irmão, já que vocês vão tratar a gente assim, a gente vai expor ao ridículo, a gente vai por confronto de ideias, vamos para debate, e é isso aí mesmo. Fala pra mim. Hein, Tramontina? Porque você, com o teu jornalismo tradicional, né, de terno e gravata, né, óculos, tal, muito bonitinho, você fez parte de um mainstream que foi muito tóxico pro Brasil. O que é agressivo, Tramontina? A emissora que você trabalhou destruir a escola base, lembra da escola base? Por meio de uma fake news, isso não é agressivo? Hoje tem a internet pro cara responder. E na época? Aí hoje, 20 anos depois, vocês fazem meia culpa. A gente errou ali, hein? Vocês erraram pra cacete, erraram com a gente também. Falou? Vai lá. Daquilo que eu acompanhei, que tinha coisa que era canalice. Era pausa aqui. Injúria, calúnia e difamação. O Arthur, o processo do Renan foi na pessoa física, ele já pagou o processo, tá quitado. Isso é outra coisa, cara. Isso é outra coisa. O Bonnier pegou uma declaração do Renan, é outra coisa. Você processar a instituição é uma coisa. Você processar uma pessoa é outra. Entendeu? São coisas completamente diferentes. A única coisa que tem aqui no Brasil é quando é processo trabalhista, você quebra a personalidade jurídica e vai para o CPF, que é uma exceção de exceção no ordenamento jurídico. Tá? Isso é outra coisa. Mas vai lá. Que é um absurdo também, mas vai lá. Uma ação que depois se transformava em processos e aí não tinha como cobrar porque as pessoas, dentro do método, também não tinha dinheiro na conta. Né? Então agora, queria perguntar, agora que você está no movimento, esses métodos não existem mais? Assim, o MBL amadureceu muito, assim, do que eu conheci pra agora. Amadureceu muito, eles amadureceram bastante. Tanto é que, sim, começaram, eram todos, sei lá, tinham 20 e poucos anos, todos eles. Eu sou o mais velho hoje ali dentro daquele ambiente. É mais velho hoje? Você é o tiozão. Eu sou o tiozão, Então, assim, eles amadureceram bastante.
Assim, que resposta merda do Paulo Cruz, né? Ah, eles amadureceram por... O professor está falando que a gente amadureceu. Não. Paulo Cruz, tudo bem, eu entendo, ele não é do confronto. Tramontina meteu ele numa saia justa ali sem perceber, ele deu uma resposta merda, né? Não, a gente era imaturo, a gente amadureceu. Não, eu mantenho tudo que eu faço. Né? Eu tenho 39 anos, tá? Vou fazer 40, não sou mais nenhum garoto. O Renan tem 41, tá? Quando eu conheci o Kim, eu tinha 30, não era mais nenhum moleque. O Renan tinha 32, o Kim era um moleque jovem, ele tinha acho que 19 anos. Tá, mas o Pedro tinha 33, se não me engano, né? Então isso aqui não é um grupo de moleque maturo. A gente fez o que precisava ser feito para chamar atenção. E não, em nenhum momento houve erro de intenção aqui. Né? Então não é que houve um amadurecimento nesse sentido de um amadurecimento moral. Não é isso. Houve um amadurecimento estratégico. Agora, um amadurecimento moral, não, cara. Ninguém aqui era imoral e se tornou moral. Isso não existiu, tá? Mas vai lá. Não dá pra dizer que assim, o método de chamar atenção é um método que se você não chamar atenção, você não é visto. Hoje, rede social funciona assim, infelizmente. Verdade, eu, por exemplo, sou um cara, eu tenho lá o meu canal no YouTube. E a gente sabe, se eu não fizer uma thumbnail que tem lá um clickbait qualquer, se eu não fizer um videozinho, se eu ficar lá tentando ensinar filosofia no meu canal, eu não vai dar nada naquilo ali. Então, você tem que ficar ali, né, tentando encontrar um meio termo entre você não fazer a canalice, né, e você também não se tornar uma pessoa irrelevante que ninguém quer ouvir. Porque, infelizmente, a internet, ela funciona no hate. Ela funciona na confusão. Ela não funciona no método normal de você trabalhar. Então, também o MBL aprendeu assim, isso muito cedo. É provocando, é não sei o que, tal. Então, esse método de provocação do grupo foi o que alavancou o grupo. Então, isso a gente não pode negar. Não é verdade. Hoje em dia também, a coisa tá muito mais pé no chão. Viajou. Mas é óbvio que, vez por outra, você cria lá uma ideia e uma coisa que pode chamar Lei Anti-Oruan. Então, assim, eles pautaram o debate público de segurança pública. O MBL pautou esse debate com essa lei, com esse apelido, né, muito ligado a um artista muito famoso e tal. E não sei aliás, notado no meu caderninho. Oruan, hoje... Tá preso desde o dia 22 de julho. 22 de julho, faz a conta. Julho, agosto, setembro, 2 meses e pouco, né? A família tenta tirá-lo da cana e não consegue. Desculpa, eu te interrompi só mas falando do Oruan. E foi uma coisa que foi pautada, né, pela Amanda Vitorazzo, que é a vereadora do MBL aqui em São Paulo. Então, quer dizer, virou um statement... importante para o grupo e que alavancou mais uma vez o grupo. Então, você criar situações em que seu nome surja e vá para as redes sociais e todo mundo fique falando por dias de você, é uma tática que qualquer um que quer ser visto na internet vai adotar. Se você não fizer isso, você não será visto. Mas eu acho que amadureceu. Hoje tem muito mais cuidado com certas coisas, no que vai falar, no que vai fazer, mesmo porque com o partido saindo, então óbvio que você ganha um peso institucional muito maior. Porque o MBL, enquanto grupo político, vai continuar existindo. Mas vai ser difícil você dissociar o partido do grupo. Então, o grupo ele vai precisar se adequar a uma lógica de não prejudicar o partido, por exemplo. Então, é óbvio que isso tudo tem que ser pensado. Então, tem que mudar a dinâmica do grupo. O que eu acho que já vem acontecendo. Nós tivemos, inclusive, problemas. Porque o nosso estúdio era no mesmo prédio que tinha sede do escritório da MBL. Você usou aquele estúdio, também trabalhou lá. Sim. E hoje você continua como integrante do MBL, você continua visitando o mesmo lugar. Mas eles começaram a fazer guerrilha contra os convidados que iam para o nosso estúdio. Para de ser mentiroso, seu merda. Vai tomar no seu cu, Tramontina. Cara, assim, uma coisa é o cara ter uma opinião, beleza. Outro cara é mentir descaradamente. Vai se fuder, Tramontina, vai se fuder. Eu já te encontrei milhões de vezes aqui, você foi gentil comigo, fui gentil com você. Pra você falar essa merda agora. Ai, eles começaram a fazer guerrilha com os... Vai tomar no seu cu, Tramontina. Vai tomar no seu cu, mentiroso de merda. Tá? Mentiroso de merda. O que ele tá falando foi uma vez que o Boulos, fora daqui inclusive, né, que desafiou a gente, bateu, o segurança do Boulos bateu no menino de 16 anos, que era o Pedrinho, e aí cruzaram com o Boulos aqui, entrando no prédio, e fizeram um mamãe falei com ele, levíssimo. Eu já vi o padre Júlio Lancelotti passar na porta do MBL, sabe que eu fiz? Nada, tá? Eu já cumprimentei o Humberto Matos aqui, ó, na recepção do prédio. Saí pra almoçar. Humberto, e aí, cara, beleza? Como é que tá? Tudo bom? E aí, beleza? Ele também foi super legal comigo. Pra você vir falar uma merda dessa, você acha que o MBL é um grupo de moleque que fica fazendo guerrilha no prédio? Vai tomar no seu cu, Tramontina, entendeu? Eu vou falar uma coisa, tá? Já que caímos nisso aqui. Não é à toa que o Flow News é tão ruim. Eu gosto do Igor, gosto muito do Igor. Só que assim, o Flow News é um erro do Igor, porque ele... quis fazer uma coisa de linguagem nova, contratando um ancião da televisão para fazer um programa que não tenha... Por isso vocês não vão para frente.
Por isso vocês estão quase falindo. Porque a sua performance, Tramontina, ela está desatualizada em todos os sentidos. Não só em termos de estética, mas em termos de convicção. A sua convicção é a convicção de um tiozão que não entende nada do que está acontecendo. Ah, MBL, esses meninos imaturos aí que fazem guerrilha dentro do prédio. Não, você tá falando merda. Você tá falando merda. Me chama e me entrevista. Numa boa, sem lacrada, sem xingamento. Me chama e me entrevista no argumento. Tá? Eu não vou fazer com você o que eu fiz com o Álvaro, porque você não é tão cuzão quanto ele. Você tá sendo agora, talvez por um desavisado, por estar, né, sem conhecimento prévio. Com certeza esse corte vai chegar até você, tá? E você mereceu que eu te mandei tomar naquele lugar, e não retiro minhas palavras, mas se você me chamar aí, que vai ser uma atitude de homem, eu troco uma ideia com você numa boa sobre isso, sobre qualquer coisa. Quer falar sobre economia, quer falar sobre Lei Tchoruan, quer falar sobre a história do MBL, quer falar sobre nossos métodos. Vamos fazer uma entrevista bacana, sem lacração, sem mitada, na educação. Quem sabe você não aprenda muita coisa, né? Inclusive com este jornalista aqui, né? Porque eu também sou jornalista, sabe? Então assim, sabe, você confundir CPF com CNPJ, cara, pelo amor de Deus, Tramontina, pelo amor de Deus, vai lá, vamos lá. Na hora que o convidado saía, as pessoas do MBL cercavam em 2 ou 3 pessoas, 2, 3, 4, para fazer vídeo, para fazer provocação, para ter reação de alguém, o que é uma então, assim, sacanagem sem tamanho. Porque não é debate, é provocação. Né? E não é uma provocação. Nós podemos aqui fazer uma provocação uma ou outra. Vai discutindo. Então me chama, né? Tramontina. Mas na hora faz que você uma provocação. parte com outro tipo de coisa, aí fica difícil. Você imagina o seguinte, Tramontina, eu não gosto dessas coisas. Assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito. Eu não gosto muito desse tipo de confronto, dessas coisas. Então eu nunca teria jeito de sair fazendo essas coisas de ficar perguntando às pessoas na rua e tal. Isso, eu não tenho jeito pra isso. Então eu nem gosto dessa coisa muito espalhafatosa. No entanto, a última ação dessa pública que o MBL fez, criou lá um grupo chamado Inimigos Públicos, falou: vocês vão para as universidades questionar lá os locais, né? Como é que é o nome dos lugares lá? DCE. Aqueles lugares onde os alunos ficam lá. Dos DCE. DCE, né? Vão lá e criticar o DCE. Eles fizeram essa ação. Foi uma ação, claro, pensada para alavancar determinadas figuras. E essas figuras que foram alavancadas, algumas delas foram eleitas. Então, assim, é uma dinâmica perversa do ponto de vista, assim, da estratégia para você poder alavancar uma pessoa em redes sociais? Mas é assim que funciona o negócio. Eu lembro de alguém falando isso, acho que foi o Janones, logo na última eleição que ele foi eleito, e perguntaram pra ele assim: e agora, você vai parar com essa coisa de rede social, de ficar toda hora lá? Ele falou assim: não, eu não posso parar. Eu vou ter que trabalhar e vou ter que fazer isso. Porque se eu parar de fazer isso, eu morro aqui dentro. Eu morro. Porque o político hoje, meu Deus, ele cara, é uma personalidade de internet. Muito mal na resposta, assim. Eu vou passar um pano pra ele, porque o Paulo não é disso, né? De confronto, de debate. Mas assim, o que você tá falando, Paulo? Você tá comprando a gente com o Janones, cara. Não, o Janones também... Não, o Janones é um sensacionalista mentiroso. Ele é uma prostituta do governo, né? O que a gente faz primeiro surgiu como sobrevivência. Você não conseguiria surgir na internet fazendo... Eu não seria convidado pelo Tramontina em 2016 para mostrar como o impeachment da Dilma não era golpe. Entendeu? Eu não seria convidado por qualquer emissora para falar que a PEC do teto era uma coisa necessária e que a invasão em escolas era um ato absurdo. Eu tive que pegar minha câmera e ir lá e tomar soco na cara e ser acusado de estupro falsamente, né, para mostrar um outro lado que depois vingou, inclusive. Então, sim, cara, o nosso método ele é muito mais do que uma coisa de chamar atenção. Ele é um método de convicção do que você está fazendo. Eu sou tão convicto do que eu estou fazendo que eu vou sozinho numa manifestação do PT, num canal desconhecido que é o meu, mostrar o que eu acredito. E deu certo. E deu certo mais do que o Flow News. Mais do que a história linda, maravilhosa Tramontina que desagou nisso, né? Vai lá. É muito ruim que seja assim. O problema é que isso não tem fim, né? Eu acho que isso não tem fim. Eu acho que assim, precisaria mudar muita coisa.